Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos no dia 20 de 365 dias, agora nesse ano 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, e estamos hoje no livro de Êxodo, capítulo 27, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, e vamos continuar essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Meu Deus! Inclusive aproveita que você está aqui e se inscreve para amanhã, dia 21 de 365 dias, agora em 2026, com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, e também curte aqui para chegar em mais gente e o reino do Senhor continuar crescendo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso, vamos lá por causa do horário. Êxodo capítulo 27, o altar dos holocaustos. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 30 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher as cinzas, recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beirada do altar de madeira, que fica a meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revistas de bronze. Essas varas serão colocadas na argola dos 2 lados do altar, quando estes forem carregados. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhes foi mostrado no monte. E aí você vê, Deus ele não só fez questão de falar, mas como fez questão de mostrar, para que Moisés não tivesse dúvida do que estava sendo feito, não tivesse dúvida do que estava sendo pedido a ele, o que estava sendo otorgado a ele. Faça um pátio para o tabernáculo. Ao lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento de linho fino, trançada e de fio de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortina de linho fino trançada de 2 metros e 25 centímetros de altura e base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitas de bronze. E aí você vê, Deus ele tem tanto cuidado com as coisas que até as estacas, Deus escolheu que tivesse uma forma específica, um jeito específico de ser feito, um material em específico. O óleo para o candelabro. Ordene aos israelitas que eles tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Essa será um decreto perpétuo dos israelitas, geração após geração. E aí você vê que coisa interessante. Esse candelabro ligado, ele justamente simbolizava a presença de Deus que ali estava. O tempo inteiro estava ali firme, ligado, prestando atenção. O fogo estava ali. É justamente esse candelabro, Moisés viu o que está lá no céu. Um candelabro que lá tem também, com 7 pontas, com 7 castiçais. Justamente simbolizando o fogo, a chama que é o Senhor, que o tempo inteiro continua ardendo, queimando, que é o fogo consumidor de Deus. E lá em Apocalipse, se Deus quiser, a gente vai ler isso aqui. Esse candelabro que está lá queimando o tempo inteiro. Êxodo capítulo 28.
as vestes sacerdotais. Lembra que ontem o Senhor estava falando a respeito das vestes? Olha aqui de novo. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes, para que seu irmão Arão faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Você vê, que lhe confiram dignidade e honra. Deus está dizendo, as vestes, as roupas que eles vão usar, vai conferir dignidade e honra. Por quê? Porque são roupas santas, são roupas diferentes, são roupas preparadas para trazer isso. Por que Deus está falando isso? Porque quem nós somos também é visto. A maneira que a gente se porta, a maneira que a gente anda, a maneira que a gente sobe, a maneira que a gente desce. Tanto que Deus, quando ele fala a respeito do altar, ontem, né, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, ele fala, olha, quando vocês subirem no altar, vocês não vão subir em pé, para que a nudez de vocês seja exposta. Vocês vão subir ajoelhados. Para quê? Para que a nudez de vocês não seja vista. Ou seja, Deus se preocupa com a vestimenta que nós temos. Deus se preocupa com a nossa vestimenta. A única coisa que nós temos é a nossa alma. Mas de resto, tudo a gente nós não temos, digamos assim. Nós temos que prestar conta de fato. Porque não fomos nós que criamos o universo. Quem criou foi ele. As regras é dele, a lei é dele. Se a gente seguir, ótimo pra gente. Se a gente não seguir, a gente vai comer o fruto do nosso pecado. Mas a questão é, a gente sempre precisa entender quem Deus é e o que ele quer, como ele ensinou e a forma que ele ensinou. E aqui ele está mostrando, faça vestes sagradas. Vocês não são sumos sacerdotes. Vocês não são sacerdotes de qualquer forma. Vocês precisam ter uma forma de ser, de viver, de agir, de estar. Não é de qualquer jeito. Vocês não vão viver de qualquer forma. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade. E aí você vê, aos quais dei habilidade. Olha, é Deus que dá habilidade. É Deus que dá capacidade. É Deus quem fortalece e firma. É Deus. Não sou eu, não é você, não somos nós. Mas é Ele. Aos quais dei habilidade. Que façam vestes para a consagração de Arão. Para que me sirvam como sacerdote. São estes as vestes que farão. Um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. E aí você vê, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino. Lembra do linho fino? Então, olha aqui o linho fino de novo. Fios de ouro e fios tecidos azul, roxo e vermelho. Olha que coisa linda. O colete sacerdotal. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalhado artesanalmente. Terá 2 ombreiras atadas às suas extremidades para uni-los bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será linho fino trançado de fio de ouro e de fio de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. E aí você vê, todos os filhos de Israel, as 12 tribos, estavam com o nome escrito nas pedras. 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras com o lapidador, como o lapidador grava o seu. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal. Perdão. Como pedras memoriais para os filhos de Israel. E aí você vê, Deus está deixando claro, tudo que vocês estão fazendo não só para vocês, mas para vocês e para as próximas gerações. Não é só para vocês, mas é para vocês e para a posteridade. Deus ele pensa dessa forma. Deus ele não pensa assim em apenas um dia, em apenas um momento. Não, mas Deus pensa para toda a posteridade. Deus ele tem uma visão de longo prazo. É isso que Deus está mostrando. Assim Arão levará os nomes dos seus assim Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante de Deus. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas como um cordão, e prenda as correntes às filigranas. O peitoral. Faça um peitoral de decisão, trabalho artesanal. Faça-o como um colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado,
com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo, e na segunda uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. E aí você vê, cada tribo tinha um nome, cada tribo tinha uma pedra, cada tribo tinha ali o seu nome gravado nessa pedra e que tudo isso estava no colete. Para quê? Para ser um memorial. Para quê? Para que todas as vezes que o sumo sacerdote entrasse na presença do Senhor, o Senhor visse o sumo sacerdote com o nome das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda as 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro às argolas nas extremidades do peitoral e outras extremidades da corrente e as outras extremidades das correntes. As 2 filigranas unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prendas as outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda na parte inferior da ombreira, na frente do colete sacerdotal, próximas das costuras, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. E aí você vê, Deus está deixando claro que a roupa ela tem partes diferentes, mas toda a roupa vai estar ali junta, não vai se separar. Toda a roupa ela vai estar ali composta. Ela não vai se abrir, ela não vai se soltar, digamos assim. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisão, com um memorial permanente perante o Senhor. E aí você vê como Deus falou. Como Deus falou. Isso é um memorial permanente perante o Senhor. Olha, Deus, ele não brinca não. Ele é real. A promessa dele não volta vazia. Ele falou que para sempre vocês estarão diante de mim. Vocês agora são meus filhos. Eu os amo. Eu os amei. Eu tenho aliança com vocês. Por causa disso, vocês nunca vão sair da minha presença. Vocês vão estar sempre comigo. E aqui é só um prelúdio do que vai acontecer. Do que aconteceu, o que está acontecendo com a gente e o que vai acontecer eternamente. Porque assim, aqui eles eram representados por sua tribo e tinham seus nomes de uma pedra, que essa pedra o representava. Mas agora nós temos o Espírito do Senhor, que o Espírito do Senhor, ele mora em nós. E pelo fato dele morar em nós, nós também temos Deus diante de nós, na nossa presença. Nós estamos na presença de Deus. Assim como Moisés falava com Deus face a face, nós também temos essa... Deus nos dá esse privilégio. E ele mora dentro de nós. Então, assim, nosso memorial eterno e perpétuo é o Espírito de Deus dentro de nós, que continua vivendo e habitando e morando. Vamos continuar por causa do horário. Põe também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que esses estejam sempre sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração na presença do Senhor os meus para tomar decisão em Israel. E assim, essas pedras, o Urim e o Tumim, elas eram usadas para perguntar a Deus determinadas coisas. Por exemplo, Deus, nós devemos atacar os inimigos, sim ou não? E aí Deus respondia sim ou não. Eram 2 pedras que ficavam no peitoral. Ou então não devem atacar. O Urim e o Tumim, elas brilhavam quando Deus respondia alguma coisa. E aí entravam na presença de Deus e faziam uma pergunta e essas pedras brilhavam, sim ou não, basicamente. Outras vestes sacerdotais. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com abertura para a cabeça no ombro, para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Faça um romã de fio de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercalada com pequenos sinos de ouro.
Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão os vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. E aí você vê, por que Deus mandou colocar sino na roupa do sacerdote? Essa é uma pergunta fantástica. E justamente a resposta é: quando o sacerdote ele estava santificado, ele tinha permissão de entrar no lugar santo e também no lugar santíssimo uma vez por ano. Mas podia acontecer o sacerdote ele não estar santificado. E por esse fato Deus mandou colocar ali um sino. Para quê? Para justamente quando o sacerdote entrasse, se as pessoas do lado de fora não pudessem ouvir ali o sino tocando, o sino da roupa dele tocando, é sinal que ele não estava mais vivo. Consequentemente, alguém já estava com a corda amarrada na cintura dele, ia lá e puxava ele, para que ele não ficasse lá o corpo dele parado, porque a glória de Deus ia consumir todo mundo que ali entrasse. Então, assim, Deus estabeleceu que fosse dessa forma. Deus estabeleceu que fosse dessa maneira. Por quê? Porque a glória do Senhor, a presença de Deus, ela é poderosa, ela é fogo consumidor. Ela não tem meio termo. Ou nós estamos santificados para estarmos na presença dele, ou nós não estamos. Se nós estivermos, ótimo. Mas se nós não estivermos, ele vai nos santificar. E é isso que importa, porque assim, por causa de Cristo, em Cristo, a ira de Deus foi aplacada contra a humanidade. Então, por causa de Cristo em Cristo, nós temos paz com Deus. Então, nós não corremos mais esse risco. Agora, em contrapartida, é o oposto. Hoje nós buscamos a Deus, entramos na presença dele. Inclusive, como o apóstolo Paulo fala: entrei, pois, com ousadia no Santo dos Santos, porque nós temos, pois, um sumo sacerdote que é suficiente para não só encobrir nosso pecado, mas também pagar o nosso pecado. Desse modo, temos toda a tranquilidade de entrarmos no Santo dos Santos e encontrarmos o Senhor. Por quê? Porque agora não é mais necessário sacrifícios e animais e um sacerdote. E a gente não tem mais só 7 minutos para estar na presença dele. Mas agora nós temos o Senhor dia por dia. E é justamente o que ele quer, que nós venhamos a viver com ele. Vamos continuar por causa do horário. Faça um diadema de ouro puro e grave nela. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com a fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Ao fazerem todas essas ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. E aí você vê, consagrado ao Senhor. Olha, se a gente começar a entender o que é isso, nossa vida muda, porque tudo que a gente faz precisa ser consagrado a Deus. Tudo que a gente faz precisa ser consagrado a Ele. Se a gente trabalha e a gente não trabalha pensando em Deus, pensando no Senhor, é inútil o nosso trabalho. Por quê? Porque só Deus, só Ele, vale a pena alguma coisa. Só Deus tem vida. Só Deus é a vida. E é isso que a gente não pode nunca esquecer, sabe? Deus é bom o tempo todo. E Ele é a base da nossa vida. Ele é a fonte. Teça a túnica ou turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os, para que me sirvam como um sacerdote. E aí você vê, é Deus que está mandando ungir Arão e os filhos. É Deus quem está mandando que a unção seja derramada sobre Arão e sobre seus filhos. É Deus que está falando que Arão são os seus sacerdotes. Arão e seus filhos. Façam-lhes calções de linho. Façam-lhes calções de linho que vão até a cintura, que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez.
Arão e seus filhos terão que se vesti-lo sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar o lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. E aí você vê, Deus está deixando claro qual a forma de se vestir, qual a forma de estar, qual a forma de viver ali na presença dele, na presença do santo, na presença do santo dos santos. A maneira que os sacerdotes devem viver dali para frente. Êxodo capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com o melhor da farinha do trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite, e pães finos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça a novilha e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. E aí você vê, não é só um tempo que vocês são sacerdotes, é eternamente, de agora para frente. Assim você dedicará Arão e seus filhos. E aí você vê, sempre um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Você vê, Deus disse, vocês sempre vão ser meus, da agora para frente, mas para isso começar, vocês vão separar um novilho e 2 carneiros sem defeito. Olha, a gente tem que dar para Deus, não é nosso resto, não é nosso lixo, não é nosso coisa que a gente não liga. Nós temos que dar para Deus coisas sem defeito. Um sacrifício agradável ao Senhor. Inclusive, o Evangelho de Marcos diz: o sacrifício agradável ao Senhor é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Por quê? Porque Deus assim disse. É a base da lei dele, ponto. Façamos o que ele ensinou. Vamos continuar por causa do horário. Traga um novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. E aí você vê, colocarão a mão sobre a cabeça do novilho. E você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. E aí você vê, por que colocar a mão sobre a cabeça do novilho? Para que o pecado deles fosse sobre o novilho. Para que ali eles pudessem entender que por causa deles aquele novilho foi morto. Um inocente, um novilho, foi morto por eles, pecadores. Para que ali começasse essa nova aliança. A base do sacrifício é justamente essa. O pecador entregar um inocente para que o pecador seja salvo. Essa é a base do sacrifício. Com o dedo, coloque um pouco de sangue de novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o e pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É o holocausto dedicado ao Senhor. E aí você vê, tem aqui holocausto pelo pecado e holocausto sacrifício pelo altar, né? Sacrifício pelo pecado e holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável, dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Ou seja, são sacrifícios diferentes.
São sacrifícios que vão ter uma diferença. Um é para consagração e o outro é para louvar a Deus. São coisas diferentes. Às vezes a gente para assim, meu Deus, por que só ler a Bíblia? Ou então por que só orar? Porque são coisas diferentes. Quando a gente lê a Bíblia, o Senhor nos dá a sabedoria. É Deus falando conosco. E quando nós oramos, somos nós falando com Ele. Então Deus quer essas duas coisas. Deus quer que a gente ore, mas também Deus quer que a gente leia a sua palavra. Por quê? Porque é assim que a gente conversa. A gente conversando, nós não somos nós apenas que falamos, mas Ele também fala. Mas tudo que Deus tinha para falar, Ele já falou através da sua palavra, ponto. Agora, tudo aquilo que nós temos para falar, nós temos que falar na presença dEle, orando. Por isso que a gente ora. A gente fala e a gente escuta. A gente escuta. A gente escuta. Entende? Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na porta da Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, e no polegar direito e no pé direito de cada um deles. Aí você vê, orelha direita, dedo direito e pé direito. O que Deus está falando? Olha, você vai ouvir toda a minha lei, você vai trabalhar em tudo que eu te colocar, e você vai andar em todos os meus caminhos. Audição, trabalho, caminho, direção. É assim que nós temos que ser. Nós temos que o tempo inteiro ouvir a lei do Senhor. Nós temos que o tempo inteiro trabalhar para o Senhor. Nós temos que o tempo inteiro andar no caminho do Senhor. Essa é a nossa regra. Essa é a nossa base. Cada um deles, de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça a aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dois rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta de ordenação. Esse é o cordeiro da oferta de ordenação. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado, com azeite e pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-os das mãos deles e queime os pães no altar com holocausto de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. E aí você vê, Deus está aí consagrando os seus filhos, consagrando os seus sacerdotes, a sua família de sacerdotes. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação, que pertence a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movida, como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas, e Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que eles farão, das suas ofertas de comunhão ao Senhor. E aí você vê, Deus estabeleceu aquilo que seria sempre os sacerdotes, eternamente. É a contribuição obrigatória que eles farão. Essa parte sempre serão dadas pelos israelitas, a Arão e a seus filhos. Ou seja, Deus estava estabelecendo aquilo que cabe aos sacerdotes. Aquilo que os sacerdotes eles têm parte, eles têm direito. As vestes sagradas de Arão passarão a seus descendentes, para que os vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que eu suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. E aí você vê, são 7 dias usando aquela roupa.
Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe em sua carne, e cozinhe a sua carne em um lugar sagrado, a entrada da tenda do encontro. Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que ele está na cesta. Eles comerão dessa oferta com as quais se fez a propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-la. Você vê, somente os sacerdotes poderão comê-la. O sacerdote vive em um lugar diferente, come coisas diferentes, tem horário diferente, tem uma vida diferente. Por quê? Porque assim Deus estabeleceu. Ponto. Pois são sagradas. Essas coisas aí são sagradas. São coisas diferentes. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão, até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagradas. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo que lhes mandei. Sacrifique um novilho por dia, como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar. Consagre-o, então o altar será santíssimo. E tudo que neste local tocar será santo. Você vê, tudo que tocar no altar vai ser santo. Por quê? Porque o lugar é santo. Assim é. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia, 2 cordeiros de um ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de bebida, de azeite de oliva batida, e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Aí você vê, nunca vai acabar esse sacrifício, nunca vai acabar esse holocausto a Deus. Diante do Senhor, nesse local, eu os encontrarei e falarei com vocês, e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. E aí você vê, olha, depois de Cristo, isso aqui acabou. Até Cristo, isso aqui existia. Até Cristo existia o holocausto, existia o sacrifício, existia toda essa parte que Deus estabeleceu da necessidade das ofertas, da necessidade dos holocaustos. Até Cristo. De Cristo para frente acabou. Pode pesquisar, inclusive. De Cristo para frente, no ano 70, o templo acabou. Roma foi lá e fez o saque de Israel, o saque de Jerusalém. E de lá para cá não existe mais templo, não existe mais holocausto, não existe mais comunhão, não existe mais derramamento de sangue em prol do pecado. Não existe mais derramamento de sangue em prol da comunhão com Deus. Não existe mais derramamento de sangue em prol de um sacrifício agradável a Deus. Não existe mais isso. Por quê? Porque Cristo foi o único e suficiente sacrifício. E assim é. Já estamos em 2026. Já temos 2026 anos sem templo, sem holocausto, sem sacrifício, sem derramamento de sangue a favor do povo. Por quê? Porque Cristo foi suficiente para derramar seu sangue por toda a humanidade, todos aqueles que creem nele. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. Aqui mesmo. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. E consagrarei também Arão e seus filhos, para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E aí você vê, lá na frente ele diz, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa linda. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E aí você vê, Deus fala, eu sou o Senhor, o seu Deus. Você vê, é Deus reconhecendo quem ele é. Quem é você? Ah, eu sou o Deus de Israel. Vixe. Ou seja, Deus gosta de ser reconhecido pelo povo que carrega seu nome. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus gosta de ser reconhecido na sua vida. Quem é você? Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus. E aí você fala seu nome. Eu sou o Deus de fulano. Eu sou o Deus de cicrano. Entendeu? Será que Deus tem orgulho de dizer que é seu Deus?
Êxodo capítulo 30. O altar de incenso. O altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro na parte superior, todos os lados e as pontas. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustenta as varas utilizadas para carregá-lo. E use a madeira da acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu para que se encontre diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. E aí você vê coisa linda, né? Deus até o local onde as coisas devem estar, Deus ele deixa claro. Para quê? Para me encontrar com você. Deus é organizado. Deus, ele tem organização. Nós não estamos falando de um Deus assim que faz as coisas de forma aleatória, mas nós estamos falando de um Deus que tudo tem de forma extremamente cuidada. Tá tudo certo, tá tudo no lugar certo. Então, vamos procurar servir esse Deus da forma certa? Vamos procurar servir a Deus com ordem, decência, com racionalidade, com carinho. Porque olha quanta coisa linda ele fez para nós, para que a gente pudesse entender o sacrifício de Cristo. Vamos continuar por causa do horário. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acender ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele oferta de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para a propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse é o altar santíssimo ao Senhor. E aí você vê, uma vez por ano. Uma vez por ano. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele fazia isso. Por que Deus está deixando enfático isso? Porque antes nós só podíamos entrar no Santo dos Santos de forma muito rápida. Assim, ó, acabou. Mas hoje nós temos livre acesso a Deus. Olha que bênção, olha que maravilha. Olha que tesouro nós temos. Vamos aproveitar. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um pedaço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas, ou 6 gramas os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos do que 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor com propiciação por sua vida. E aí você vê, Deus aqui ele já reconhece algumas coisas. Ele já reconhece que todos têm a obrigação de contribuir, independente de ser rico ou ser pobre. Todos têm a obrigação. Ou seja, é igual para todo mundo, ponto. E ao mesmo tempo ele reconhece que tem pessoas que vão ter mais, tem pessoas que vão ser ricas e tem pessoas que vão ser pobres. Porque assim Deus estabelece. Deus, ele mostra que ele é Senhor sobre todos. Sobre o rico, sobre o pobre, sobre o grande, sobre o pequeno, sobre o novo, sobre o mais idoso. Perdão. Deus, ele mostra que ele é Senhor sobre todos, ponto. Receberá dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. E aí você vê, de Cristo para frente, de Cristo para cá, não existe mais propiciação, não existe mais esse recenseamento, não existe mais esse tesouro pago ao sacerdote, à tenda do encontro, o serviço do templo. Não existe mais. Por quê?
Porque Jesus acabou com tudo isso. Jesus, há 2026 anos, foi lá, abriu os braços e falou: Tetelestai, está consumado, pago, acabou. Agora nós estamos debaixo de uma nova ordem. Qual é a nova ordem? A ordem de Melquisedeque, a ordem de Cristo, a ordem do Senhor, a ordem de Cristo Jesus eternamente, a nova e eterna aliança. A ordem antiga passou, mas nós estamos diante da de Cristo, na nova e eterna aliança. Isso que é interessante porque, assim, às vezes a gente pode parar e pensar, meu Deus, Deus ele nunca deixou Israel. Deus ele nunca deixou passar 100, 200, 300 anos sem profeta, sem templo ou sem propiciação. Pelo contrário, Israel, mesmo na Babilônia, conseguia ainda louvar o Senhor, buscar o Senhor e até mesmo lá conseguia ainda ter santuário. E ainda assim conseguia, de certa maneira, ter comunhão com Deus. Mesmo na Babilônia, mesmo no Egito. Mesmo na Babilônia, mesmo no Egito. Só que agora tem 2026 anos que não tem templo, que não tem santuário, que não tem propiciação, que não tem o perdão do pecado para o povo. De duas uma. Ou realmente Jesus é o Messias, o Senhor Todo-Poderoso, ou então Deus esqueceu de Israel e já foi e esquece Israel. Deus falou o quê? Jamais esquecerei de Israel. O céu e a terra podem passar, tudo pode passar, mas eu jamais esquecerei do meu povo, pelo contrário. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que está amamentando, eu jamais me esquecerei de Israel. Então, assim, Deus é justo, bom e perfeito. Jesus, ele veio e mudou o sistema. Acabou. Ele é o Messias, ele é o rei. O nosso rei prometido. Que ele cumpre tudo isso. Vamos continuar por causa do horário. Versículo 17. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze, com a base de bronze, para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram, quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo. E aí você vê, Deus está deixando claro que há todo um ritual necessário para poder entrar na presença de Deus. Não é assim de qualquer forma, de qualquer jeito. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. O óleo para a unção. Em seguida, obrigado, em nome de Jesus. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 kg de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 kg de canela, 3 kg de cana aromática, 6 kg de cássia, com a base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com esses óleos, com eles, o óleo sagrado para a unção. Perdão. Uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para a unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, e o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Aí você vê, Deus ele olha para mim, ele olha para você, não mais de forma comum, mas Deus olha para mim, olha para você, já nos vê santificados. Você pode olhar para você, você pode chegar para o espelho, olhar para você e falar: meu Deus, eu sou pecador e sou terrível. Sim, nós somos pecadores e maus. Mas Deus já nos vê como santificados. Por quê? Porque Cristo tocou em nós. Porque nós somos morada de Cristo. Porque nós somos morada do próprio Deus. Porque Ele tocou em nós, nós nos santificamos. Lembra Isaías? Se Deus quiser, nós vamos ler isso. Isaías falou assim: olha, Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu próprio tenho lábios impuros. Eu não só habito no meio de um povo que tem uma boca suja, mas eu também tenho.
Mas ó, o que é que Deus faz? Isaías, eu não estou perguntando quem é você. Ezequiel, eu não estou perguntando quem é você. Justamente, eu não estou perguntando quem é você. Olha, tome aqui minha brasa e a partir de agora você vai ser, ó, outra pessoa. Acabou. Por quê? Porque nunca é de nós para Deus, mas sim sempre é de Deus para nós. Deus nos toca e nos tornamos santificados nele. Porque a nossa santificação ela não parte de nós para Deus, mas parte de Deus para nós. Olha, eu não sei o que é que você vive, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua falha, eu não sei o que é que grita no seu coração e diz: você não merece a presença de Deus, você não merece ser um seguidor de Cristo, você não merece buscar a Cristo. Eu não sei o que é que faz isso em você, mas eu te garanto uma coisa: Cristo é muito maior. Olha, independente do seu pecado, antes de você pecar, chame a Jesus. Se você estiver pecando, chame a Jesus. E depois de pecar, chame a Jesus. Porque o importante não é o que você está fazendo, mas o importante é em quem você crê. Por quê? Porque se você anda com Jesus, se ele quiser, no tempo dele, da forma dele, ele vai mudar quem você é. E acabou. Tem coisas que ele vai mudar do dia para a noite? Sim. Tem coisas também que ele nunca vai mudar. Mas sabe o que é importante? O importante é eu, você, nós buscarmos a ele, buscarmos andar com ele. Por quê? Porque é Jesus que nos santifica. Olha, se as coisas do altar, se o altar tinha capacidade de santificar tudo que tocasse no altar, imagina nós, que somos a morada do próprio Deus. Então, o importante é a gente viver com Cristo, ponto. Vamos seguir por causa do horário. Unjarão os seus filhos e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para unção, geração após geração. Não derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum óleo com a mesma composição. É o óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meu povo. O incenso. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, única, galbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. E aí você vê, Deus ele deixa claro, as coisas santas são santas. Não é para ser usada de forma cotidiana, de forma comum, de forma desleixada. Ou seja, a nossa intimidade com Deus ela é santa, ela é sagrada. Aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você vive com Deus, guarde para você. Agora, espalhe quem Cristo é. É. A sua intimidade com Deus, as suas falhas, os seus erros, as suas dificuldades, Deus conhece e sabe. E acabou, guarde para você. Agora, quem Cristo é, espalhe o máximo que você puder. Sabe por quê? Porque Cristo foi dado à humanidade. Para que todo aquele que crê em Cristo não seja morto, mas tenha vida. Porque Jesus é a própria vida. E é isso. Esse foi o dia 20 de 365 dias, agora em 2026, com o Senhor, todos os dias, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Amanhã, se Deus quiser, vai ser o dia 21. Inclusive, aproveita aqui e se inscreve para amanhã você receber a notificação em nome de Jesus. Curte aqui, porque assim, ó, sendo muito sincero, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas eu não posso fazer nada além. Mas você, sim, você pode chegar aqui e curtir. E se você curtir, você vai estar sendo usado por Deus para o evangelho chegar em mais gente. A palavra de Deus chegar em mais gente. Aquilo que Deus nos ensinou, deu à humanidade, poder chegar em mais gente. Chegar em mais almas, chegar em mais famílias. E é isso. Jesus é bom em todo tempo. Até amanhã, dia 21, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.